Essa semana eu me peguei, pensando sobre esse assunto, e eu cheguei à conclusão que não existe assunto melhor do que este para a gente encerrar o nosso ano e começar um novo ano, do que falando da nossa busca pela profundidade do Senhor, a busca por mais da intimidade do Senhor. E algo que eu comecei a pensar é que quando você passa, os anos de caminhada com o Senhor, chega um momento que a gente pensa que a gente conhece já tudo de Cristo. A gente acha que a gente já conhece tudo sobre Deus. Só que interessante que essa semana, enquanto eu estava orando pela minha vida e pelo aquilo que o Senhor queria para mim no próximo ano, o Senhor me disse algo. Ele falou que esse próximo ano, para mim, seria um ano de conhecer Ele. Seria um ano de separar para conhecer Ele. E o que eu aprendo com isso? Que ninguém nunca conheceu a Deus em sua totalidade. Sempre há mais. Sempre há mais. O Senhor nos quer derramar mais. O Senhor quer que nós venhamos ir mais fundo. E é algo que Ele tem falado comigo nesse tempo. É algo que Ele tem incomodado o meu coração. E eu comecei a meditar em tudo aquilo que eu já fiz e tenho feito pelo Senhor. E eu comecei a colocar na balança isso. E eu falei, cara, isso aqui não é nada se meu coração não for totalmente entregue para o Senhor. Se eu não amar Ele mais, se eu não buscar mais dEle, de nada isso vale. De nada isso vale. O Senhor não quer de mim, não quer de você nesse próximo ano uma performance, que você trabalhe mais, que você produza mais. O Senhor quer que você pare tudo que você está fazendo para Ele e olhe para Ele. O Senhor quer que você pare tudo que você tem feito para Ele e você entregue o seu coração para Ele. Mateus 5:6 diz assim: bem-aventurados, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quando Jesus fala essa palavra de justiça aqui, Ele não fala sobre a justiça do mundo, a justiça dos homens, alguém que cometeu um crime tem que pagar. Ele fala a justiça no qual Deus é a fonte. Qual foi o maior ato de justiça, senão aquele que nos justificou naquela cruz? Então a gente pode substituir aqui no texto: bem-aventurado, felizes são aqueles que têm fome e sede pelo Senhor, porque eles serão saciados. E eu queria te fazer um convite hoje agora. Eu queria, se você, assim como eu, nesse próximo ano e nesse fim de ano ainda, você quer buscar mais, você quer ir mais profundo, você quer sair da borda, você quer sair do estágio de criança e crescer na fé, que você venha se juntar comigo agora neste momento. Eu queria orar com vocês acerca disso. Amém? Senhor Jesus, nós te entregamos tudo. Pai, assim como o Lori trouxe aqui, Senhor, essa palavra que sempre há mais para entregar, Senhor, nós queremos te conhecer mais. E Deus, que essa palavra venha fomentar a sede, essa palavra venha fomentar a fome nos nossos corações, essa palavra venha nos incentivar a buscar mais para o Senhor, para as nossas vidas, ó Pai. Isso é tudo que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu estava pensando, sobre aquilo que o Senhor tem queimado no meu coração, e algo que Ele trouxe foi um texto de Ezequiel 47. Eu peço que vocês abrem. Vai ser um texto, uma leitura bem longa, então que vocês venham prestar atenção e não se distrair, para a gente chegar onde a gente precisa chegar aqui. Todo mundo abriu aí? Beleza. Esse texto ele conta a visão de Ezequiel que ele teve no templo, a visão do templo, Então o Senhor leva ele a ter essa visão. As águas que saem do templo. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. E ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior.
que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu do leste e, tendo na mão um cordel, uma fita de medir, mediu 500 metros e me fez passar pelas águas, que davam pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas, que davam nos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas, que davam na cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que não se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando eu cheguei lá, eis que à beira do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região do leste, descem o vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá, e as águas do Mar Morto se tornarão saudáveis. Tudo viverá por onde quer que ele venha passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do grande mar, mas os charcos e os pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Presta atenção: nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regados pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Até aqui. Quando a gente lê esse texto, a gente já ouviu muitas e muitas pregações acerca de Ezequiel 47, e a gente está acostumado a focar nesse texto, né, nos níveis de intimidade. Então, o texto começa falando, né, da água nos tornozelos, vai subindo para os joelhos, para a cintura e até os ombros, até quando ele estava submerso pelas águas. E a gente acha, né, lendo o texto, que o nível mais profundo de intimidade que o anjo está mostrando na visão aqui para Ezequiel é quando ele estava submerso pelo mar, pelo rio, e era levado pelas águas. Só que o texto ele se encerra com uma figura de linguagem. O texto se encerra falando de uma árvore, de árvores que estão plantadas ali na beira do rio. E quando eu estava pensando sobre isso, eu entendi que muito mais profundo do que alguém que está nadando no rio e é levado pelas águas do mar, do rio, são aqueles que estão enraizados à beira da fonte. O texto, quando a gente pensa que o texto ele está nos levando a um lugar que a gente acha que já é fundo, o texto termina falando de uma árvore. Eu nunca vi uma árvore mudar de lugar. E o que o texto fala é que aqueles que o texto está se referindo estão plantados à beira das águas. Eles não vão sair dali, e fala que a árvore nasceu naquele lugar. E essa árvore permanece. O texto vai dizer que essas árvores nasceram à beira do rio. Quando a gente vai pegar para estudar essa figura de linguagem sobre o rio do trono, que sai do trono de Deus, a gente vai pegar e vai perceber que desde Davi, depois passando pelos profetas, Joel, Zacarias, depois Jesus falou sobre isso, e finalmente depois João, em sua visão final em Apocalipse, ele fala sobre esse trono, e eles falam sobre essa árvore. E o que nós aprendemos é que o Senhor usou essa figura de linguagem para nos mostrar qual que é o nosso objetivo na eternidade. Nosso objetivo na eternidade é ser como uma árvore plantada à beira do rio, que permanece lá, permanece ligado na fonte o tempo todo. Joel 3,18 diz assim: naquele dia
os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente, uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Zacarias 14:8 diz assim: naquele dia haverá em Jerusalém fontes jorrando de água fresca, metade irá para o Mar Morto e a outra metade para o Mar Mediterrâneo. As águas correrão o ano inteiro, tanto no verão quanto no inverno. João 7, 37 a 39, aqui Jesus nos explica. Ele diz assim: no último e mais importante dia de festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Finalmente, João tem uma visão em Apocalipse 22, de 1 e 2, e o texto diz o seguinte: então o anjo me mostrou um rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e fluía do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma vez por mês. As folhas da árvore servem para curar as nações. Quando a gente pega para estudar e entender um pouco sobre isso, a gente entende que o nosso objetivo final como cristãos na eternidade é chegar nesse nível, de estar plantado e ligado na fonte. Só que quando Jesus diz que aquele que tem fome e sede dele, é para nós irmos e buscarmos mais do Senhor, e a gente vai ter acesso, do nosso interior vai fluir esse rio. O que Jesus está nos dizendo é que a gente pode acessar a partir daqui este lugar. O que Jesus nos chama é que, ei, vocês podem começar a experimentar isso a partir daqui. Estar plantado à beira das águas. O Senhor Jesus nos chama para um nível de intimidade maior. E aí eu queria entrar com vocês no nosso texto principal para nós estudarmos hoje, que é Salmos 1, capítulo 1 até o 3. O salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, do qual dá fruto no seu tempo, e as folhas não cairão, e tudo que ele faz prospera. E daí a gente tira o tema de hoje, que é a árvore plantada à beira das águas. E amigos, de que maneira prática nós podemos alcançar esse nível de maturidade? De que maneira prática nós podemos estar enraizados no Senhor e acessar essa fonte? E ao ler esse texto eu tirei algumas lições para a gente estudar e aprender um pouco mais. E a primeira lição que eu tiro da árvore que está plantada à beira da fonte é que, para nós estarmos plantados à beira da fonte, nós precisamos prosseguir em conhecer a Cristo. Nós precisamos meditar na lei de dia e de noite. Para a gente entender um pouco mais sobre esse ponto e conectar com a árvore, né, que o texto diz, a gente precisa entender um pouco do contexto que esse versículo, né, esse capítulo foi escrito. E aí, para isso, a gente precisa abrir a Bíblia lá em Deuteronômio 17, de 18 a 20. Abra sua Bíblia aí que eu vou tomar um pouquinho de água. Amém? Quando ascender ao trono
do seu reino. Aqui a gente, note, pausa, né? Deuteronômio faz parte da lei. Então, tudo que a gente está lendo aqui é a lei, é a Torá do Senhor que eles liam e tinham como mandamento. Então, o texto está se referindo aos reis. Então, vamos lá de novo. Quando ascender ao trono do seu reino, mandará escrever num rolo, para seu estudo pessoal, uma cópia da Torá, a lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, a fim que aprenda a amar reverentemente a Yahweh. Pausa. O texto está falando que todo rei tinha que ir lá pedir para fazer uma cópia das escrituras que ficavam junto com os levitas, pegar, e ele tinha que andar para cima e para baixo com essa cópia da lei, e ele tinha que ler todos os dias, era obrigação dele. Seguindo o texto, diz assim, e a cumprir fielmente toda a palavra da Torá, a lei, bem como todos os mandamentos. Desse modo, o rei não se levantará arrogantemente sobre os seus irmãos, nem se desviará dos decretos da Torá, da lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado e o governo dos seus filhos e descendentes no meio de Israel. O que a gente entende ler esse texto e aí conectando com Salmos primeiro? A gente aprendeu aqui, lendo esse texto, que era obrigação de todo rei ler a Bíblia todos os dias. Era obrigação, e o texto compara a leitura da palavra para o rei da mesma importância como qualquer outro afazer que o rei tinha que fazer. Como qualquer outra tarefa que ele tinha que fazer. Era tão importante ler a Bíblia para ele todos os dias, quanto tomar a decisão se iria guerrear com outro povo ou não. Só que o que acontece? De todos os reis de Israel, nenhum cumpriu a palavra de Deus. Nenhum meditou e leu na Bíblia, a lei do Senhor, a Torá, todos os dias da sua vida. E que isso foi? O único que fez isso foi Davi. E qual que foi o resultado disso? O resultado foi irreversível, gente. Sabe por quê? Ao invés deles meditarem na lei e terem ela como base para sua tomada de decisão, eles trocaram. Tudo bem que em Provérbios fala que na multidão de conselhos há sabedoria, mas a maior sabedoria que pode existir está na palavra. E aí o que os reis fizeram? Eles passaram a não ler todos os dias, e eles promoviam ali um conselho. Eles chegavam e chamavam alguns amigos, e esse era a cúpula de conselheiros do rei. Então todo rei tinha sua cúpula de conselheiros. E acontece que ele ouvia primeiramente os seus conselheiros, ao invés de entender e buscar o que está escrito na palavra. Vejamos o exemplo de Salomão. Salomão tinha acabado de se tornar rei, Davi tinha morrido, e aí um dos representantes do povo chega assim para Salomão e fala assim: ei, você sabe como que é, né? Davi construiu muita coisa, a gente trabalhou muito esses anos, e o imposto, só subiu. A gente já está cansado de pagar. E assim, vamos fazer um acordo? Em troca da nossa fidelidade, só abaixa um pouquinho os impostos, tá bom? E Salomão chegou para eles e falou: beleza, vou ver e te aviso. Aí ele chegou, pediu uma semana, um tempo, e voltou. E aí ele foi na roda dos conselheiros, na roda que o texto diz, que aí você vai entender, dos escarnecedores, no conselho dos ímpios. E aí ele chega lá para os amigos dele e fala: e aí, o que vocês acham? Eu devo diminuir o imposto ou não? E aí o conselheiro dele chega e fala assim: cara, se você afrouxar, se você diminuir o imposto agora, você vai perder o povo. Se eu fosse você, assim, mas é só um conselho, se eu fosse você, eu pegava ainda mais firme. Se seu pai cobrava 10, cobra 20. Se ele mandava trabalhar 5 vezes da semana, trabalha 7. Vai lá e fala com o povo. E ele foi. Como resultado, o reino nunca mais foi o mesmo. Sabe por quê?
houve uma separação, o povo se dividiu, e por causa dessa decisão, houve a separação do povo, e o Israel não era mais unificado, separou-se o povo no reino do norte e no reino do sul, tão somente porque uma parte se revoltou contra Salomão, tão somente porque ele andou segundo o conselho dos ímpios e na roda dos escarnecedores. Então o que a gente aprende com isso? O texto de 1 Salmos vai nos trazer o contexto, esse contexto ali para os reis, que era obrigação já do rei, meditar na lei, e não andar segundo o conselho dos ímpios. E aí ele dá o exemplo, que esse rei, essa pessoa, que anda segundo a palavra do Senhor, ele é como a árvore que está plantada à beira da fonte, à beira das águas. E como que nós aprendemos o primeiro ponto, que é essa árvore, ela continua prosseguindo em conhecer o Senhor, essa pessoa que é como a árvore, porque, cara, você pensa comigo, o rei, de tanta coisa que ele tinha que fazer, ele tinha que ler todo dia, não era um dia sim, um dia não, todo dia ele tinha que ler. Então, Deus, ele tem muito mais para nós. Então, se você tem, 10, 15, 5 anos de galera, 2 anos, 1 ano, saiba que o Senhor tem mais para você, sabe que você tem mais para aprender do Senhor. Paulo, em sua vida, nos últimos dias de vida dele, ele diz que eu quero conhecer a Cristo. Cara, se esse homem não conhecia Cristo, quem sou eu para falar que eu sei tudo de Deus? Cristo tem sempre mais. E o engraçado, quando a gente pega para estudar o comportamento de uma árvore que está plantada à beira da fonte, quando eu estava pensando assim, como seriam as raízes dessa árvore, eu pensei, se ela está plantada à beira das águas, está tranquilo, as raízes devem ser rasinhas. Só que o que acontece? Quando você pega para estudar, assim como qualquer outra árvore, essa árvore que é plantada à beira da fonte, as suas raízes não ficam só no raso. Sabe por quê? Porque vai vir um momento de seca no rio. Pode haver um momento de seca. Então, ela continua crescendo suas raízes para poder pegar a água subterrânea, a água do leito ali. Então, o que isso nos ensina? Por mais que nós venhamos conhecer do Senhor, não devemos permanecer no raso. Devemos ir mais fundo e mais fundo ainda. Então, de maneira prática, um dia sem ler a Bíblia, mano, é um dia desperdiçado, velho. Um dia a menos para conhecer o Senhor. Eu me lembro que durante muitos anos eu deitava a minha cabeça no travesseiro e falava assim: Senhor, que amanhã eu possa conhecer o Senhor mais do que eu conheço hoje. E aí eu acordava no outro dia e falava: Senhor, que eu possa conhecer o Senhor mais do que eu conheci o Senhor ontem. Essa deve ser a nossa vida, essa deve ser a nossa prática. Irmãos, nós não estamos falando aqui sobre a obrigação. É obrigação de todo cristão, sim, ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Senão você não ia ser cristão, pô. É obrigação. Só que aqui a gente está falando, você orou, que você quer mais, que você quer mais profundidade. Então eu não vou ficar na obrigação. A gente não pode ficar, ser o crente medíocre que está na média. Cara, Jesus chamou você para ser melhor do que isso. E assim, se você está com dificuldade de ler um capítulo por dia, eu vou te dar um conselho que eu aprendi com o Adlin, de uma das pregações dele. Ele chega e fala o seguinte: se você tem dificuldade para ler a palavra, o que você vai fazer? Quando você acorda, qual que é a primeira coisa que você pega? Seu celular, certo? Então o que você vai fazer antes de você dormir? Você vai pegar seu celular, vai colocar para despertar, certo? Pega o seu celular para despertar, coloca ele no meio da sua Bíblia, onde você quer ler. Coloca em João, vou ler João. Coloca ele no meio da sua Bíblia. Aí o que você vai fazer? Pegar a sua Bíblia e colocar debaixo da cama. Por quê? Quando tocar, a primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que ajoelhar. Aí você já ora 5 minutos. Orou 5 minutos, pegou a Bíblia, abriu. Cara, você já está com a Bíblia aberta, você já está de joelhos, aí você já leu 1, 2, 3 capítulos. Eu quero ver você não ler e não orar, velho. Eu quero ver. Bom, gente, mas como eu não vim aqui falar da obrigação,
Eu vim falar da gente ir mais fundo. Eu quero te convidar a algo mais profundo. Gente, como nós podemos absorver de uma pessoa coisas boas e coisas ruins? Eu prefiro absorver as coisas boas. E eu me lembro que durante a minha adolescência e minha infância, eu assistia muito R.R. Soares com a minha mãe. E uma das coisas que eu aprendi com ele é que ele separava pelo menos um dia por mês para separar para o Senhor, para ser só do Senhor. E durante esse dia ele jejuava, ele não comia, não saía do quarto, ele buscava direcionamento do Senhor. Um dia inteiro ele separava para o Senhor. E eu comecei a fazer isso. E é isso que eu quero te convidar a fazer. Nossa, Gabriel, mas por que eu vou ter que ficar sem comer? Cara, você já parou e já escreveu, parou para perceber quanto tempo que você gasta abrindo a geladeira, olhando para ela, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando? Quanto tempo você gasta na frente da geladeira? Se você pegar esse tempo que você gasta e gasta para buscar o Senhor, para conhecer o Senhor, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Se você pegar e separar pelo menos, não estou falando de uma vez por semana, estou falando uma vez por mês. Você pegar e falar assim: mãe, hoje eu vou ficar aqui só no meu quarto. Hoje é meu dia de buscar o Senhor. Você fecha e coloca uma plaquinha lá, ocupado. E aí você fica lá lendo, buscando o Senhor, adorando. Eu te garanto, cara, que o Senhor vai falar com você tanto quanto em uma noite de acampamento. E sabe qual vai ser o mais especial? Que você vai ver que o Senhor não está lá por causa de um pregador, o Senhor não está lá por causa de uma outra pessoa, o Senhor está lá porque Ele te ama, só vai estar você e Ele. Então eu te convido, cara, você quer conhecer mais o Senhor? Separa um dia por mês, para você buscar o Senhor de todo o coração. Amém? E aí a gente entra na segunda lição que nós podemos tirar acerca dessa árvore. O que eu aprendo com essa árvore é que o nosso crescimento deve ser pautado na soberania de Deus. Nossa, mas de onde você tirou a palavra soberania do meio do texto? Quando você para estudar, quando a gente para estudar sobre uma árvore que está plantada à beira dos rios, à beira das águas, você entende que as raízes dessa árvore, ela obrigatoriamente tem que crescer horizontalmente. Elas crescem horizontalmente. Por que disso? Porque em tempos de cheia, em tempos de água, além do limite normal, essa árvore pode se desestabilizar. Ué, Gabriel, a mesma água, o mesmo rio que serve para nutrir a árvore pode arrancá-la? Pois é, se ela não tiver raízes laterais, sim. E o que isso nos ensina? Nos ensina sobre a soberania de Deus. Você vai entender onde eu quero chegar. E ninguém melhor do que Jó para nos ensinar sobre a soberania de Deus. Abra comigo em Jó 42, de 1 a 6. Então Jó, todo mundo conhece a história de Jó? Sim? Então beleza. Então Jó respondeu ao Senhor, isso depois de ter passado tudo que ele passou: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissestes: agora escute, e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó das cinzas. Por mais que Jó buscasse o Senhor, a Bíblia vai falar que ele era justo, ele conhecia a palavra. Por mais que ele buscasse, e por mais que ele buscasse ainda entender as causas do seu sofrimento, ele não conseguiria compreender nada além do que as suas próprias limitações.
E com o que eu quero dizer com isso? Cara, o rio que a gente aprendeu é o Senhor. E quão maior e grande é o Senhor do que nós. É a mesma coisa, o tamanho de Deus, a gente pode se comparar a mesma forma do tamanho do rio para a árvore. Cara, não adianta a gente tentar colocar o conhecimento do Senhor na nossa cabeça de toda forma que Ele é muito maior. Por que eu estou falando disso? Porque a gente falou que o primeiro ponto é a gente conhecer o Senhor. Só que vai chegar um momento, gente, que o seu conhecimento acerca do Senhor, você não vai ter todas as respostas. E aí, o que você vai fazer nesse momento? Você vai ter que confiar na soberania de Deus. A árvore, ela cresce as raízes laterais, porque ela sabe que o rio é muito maior do que ela, e ela precisa se estabilizar. O que eu quero dizer com isso, assim como Jó, não tem problema a gente questionar o Senhor, acerca do que nós não entendemos e compreendemos. O problema é que em determinados momentos, nós vamos nos deparar com situações em que tudo o que nós sabemos de Deus, ou que Ele mesmo nos diz acerca dEle, vão além daquilo que nós podemos compreender. E o que a gente faz nesses casos? Nós criamos raízes laterais. E a melhor raiz lateral que a gente pode criar é confiar na soberania de Deus. Quem aqui já orou por uma pessoa ser curada? Levanta a mão aí. Quem aqui já orou por uma pessoa ser curada e ela foi curada? Levanta a mão. Quem aqui já orou por uma pessoa ser curada e ela não foi curada? A palavra do Senhor nos diz que nós devemos orar pelos enfermos. E ela nos diz também em Isaías 54, que por causa das suas pisaduras nós fomos curados. E o que tem de diferente entre uma pessoa que eu orei e foi curada e uma pessoa que eu orei e não foi curada? Cara, quando você passa a conhecer mais o Senhor, você não vai ter todas as respostas. É muito maior do que o que você pode compreender. E o que você vai fazer nesses casos? Você tem que confiar na soberania do Senhor. Você tem que confiar que Ele sabe o que está fazendo. Sabe por quê? Quando você se deparar com uma situação de uma cura não realizada, da morte de um parente, de algo que Deus tinha falado para você que iria fazer e Ele ainda não fez, crie raízes laterais, creia na soberania do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Deus não é iniciante, Deus não está começando agora, Deus não está brincando. Quando você era um bebê, Deus já tinha enviado o Filho único dEle para consertar a minha e a sua bagunça que a gente fez, faz e ainda vai fazer. Ele sabe o que está fazendo. E quando você, no meio do seu conhecimento e busca pelo Senhor, você não tiver resposta suficiente, confia nele. Saiba que Ele é soberano e Ele não está brincando, Deus está no trono. Ele não desceu do trono. Sabe o mais interessante? É que todas as visões depois, acerca de Jesus, depois da sua morte e ressurreição, vai falar que Ele continua sentado no trono. Ele não desceu do trono. Creia na soberania do Senhor. Crie raízes laterais para esse tempo. Nos tempos que o rio vai estar tão cheio. Sabe por quê? Senão você vai começar a ser abalado. Pô, Deus, eu não sei o que está acontecendo. Não era para o Senhor ter feito isso. Pô, não tem problema você questionar. O problema é isso desestabilizar você. Por isso você precisa ter raízes laterais, que é confiar na soberania de Deus. Terceira lição que nós aprendemos com a árvore que está plantada à beira do rio, à beira das águas, é que ela dá fruto no tempo certo. Marcos 11, de 12 a 14. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou nada senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus, falando isso, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de si. E os discípulos ouviram isso até aqui. E o texto só continua dizendo
que no outro dia, no dia seguinte, essa figueira secou. Toda vez que eu li esse texto, eu pensava assim, a primeira coisa que eu pensava, eu falava, nossa, Jesus era contra o Greenpeace, Jesus era bravo, velho, pra que essa agressividade, mano? Era só uma árvore, era só uma figueira. Só que a gente precisa entender um pouco mais sobre o texto. Jesus nunca faz nada sem ser pensado. Ninguém nunca pegou Jesus de calça curta. Quando a gente para pensar e ler o texto, a gente vai ver que essa figueira, ela estava com folhas, que as folhas eram o processo de dar frutos, só que não era a época de dar frutos. Então Jesus amaldiçoou essa figueira, não é porque ela não tinha fruto na época que não era para ter fruto. Ele amaldiçoou porque ela falava que ela produziria algo que ela não estava pronta. Meu irmão, o Senhor nos chama para produzir frutos no tempo certo. Quando eu entendi isso, me levou a fazer a seguinte pergunta: bom, se a árvore tem o seu tempo certo, e cada espécie, então, por exemplo, uma jabuticabeira, uma mangueira, cada uma das árvores tem um tempo, um período, uma estação certa para dar fruto, como que cada árvore sabe o tempo certo de dar fruto? Por exemplo, eu sou uma figueira, bom, está chegando aqui, sei lá, dezembro, é meu tempo de dar fruto agora. Como que ela sabe? E aí eu ia pesquisando um pouco mais sobre isso. Cada árvore, ela dá fruto no tempo e clima mais favorável para aquela determinada espécie. Ou seja, ela foi criada para aquela estação. Aquele ambiente dar fruto. Está na sua genética, está na sua natureza. E o que isso nos ensina? Que Jesus, ele não é igual seu professor ou seu chefe que vai cobrar de você algo que você não está pronto ainda para dar. O que Jesus está nos levando a aprender é que se nós estivermos enraizados nele, a gente não vai ser aqueles que chegam cedo demais ou chegam tarde demais em um lugar. O que Jesus está nos convidando aqui é dar fruto no tempo que, lembra? Cada árvore o Senhor pensou e planejou ela geneticamente para dar fruto naquele momento, naquela estação. Isso é uma árvore. A palavra do Senhor diz em Gênesis que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você acha que Deus não sabe o tempo de você dar fruto? Você acha que Deus não sabe o tempo que Ele vai ter para a sua vida para você começar a produzir as coisas? Jesus não vai te cobrar por um tempo que você não está pronto. Aqueles que estão plantados à beira das águas, os seus passos estão no tempo certo, eles estão no passo de Jesus. Na estação em que precisa estudar, a pessoa estuda, porque Deus tem direcionado ela. No tempo que ela precisa fazer uma viagem missionária, ela vai e segue adiante, porque o Senhor tá conduzindo ela para isso. Em 2019, a gente estava junto com o Sertão Clama e a gente ia fazer uma das nossas primeiras viagens lá, para o sertão. E o Louro então chegou para mim e falou: mano, existe um povo, velho, que é chamado a Somália do Brasil, que é a Serra do Inácio. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu comecei a pesquisar aquele povo, comecei a jogar no Google, comecei a ver as fotos do Google Maps. E aí eu comecei a gerar aquele lugar no meu coração. E eu comecei a orar, eu falei: Senhor, eu quero ir lá. Senhor, que o Senhor me use naquele lugar, que o Senhor me leve naquele lugar. Eu preciso estar naquele lugar. E eu fui, me planejei e tal, financeiramente naquele ano. Eu tinha acabado de completar 18, e aí eu paguei para ir. Eu falei: cara, eu vou agora, estava todo empolgado. E aí, de repente, chega um e-mail, uma mensagem do exército: oi, sumido. Quando eu vi aquilo, eu falei: não, tá de boa. Isso era no meio do ano. E aí foi passando o tempo, eu fui avançando e eles foram me chamando para outras etapas, até que me chamaram para a última etapa, que era quando? Na semana
da nossa viagem para o sertão. Quando eu ouvi aquilo, cara, meu coração desabou. E aí, o rio estava na cheia. E eu questionando, falei, Deus, eu não consigo entender. O Senhor me dá uma palavra, o Senhor me dá uma mensagem que eu tenho que ir. Eu me preparei, eu pago. E agora, o que eu vou fazer, velho? Senhor, não estou entendendo. E eu estava pensando até, fugir, sabe? Não ir lá. E aí eu fui, não vai ter jeito. Beleza, eu fui. Chegando lá, fui dispensado. Não que eu não tenha ficado feliz com isso, mas eu fiquei sem entender mais ainda. Como assim? Eu não fui porque eu tinha que me alistar. Chega lá, eu sou dispensado. Então por que o Senhor não fez que me dispensasse antes? E eu fiquei sem entender, sem ter a resposta. Anos mais tarde, passando o tempo, em 2021, foi quando eu tive a primeira oportunidade de ir para o sertão. E naquele ano, cara, eu vivi coisas incríveis, eu vivi coisas que eu nunca tinha imaginado, e o Senhor me usou, falou comigo. E aí, naquele momento, eu entendi a soberania de Deus. Eu entendi que Ele sabe o tempo certo de eu dar fruto. Se eu tivesse ido naquele ano, eu não teria vivido tudo que eu vivi. Eu não estaria maduro o suficiente para viver tudo aquilo que eu vivi. Então, cara, se você está plantado à beira das águas, você está num relacionamento profundo com o Senhor, cara, você não vai chegar cedo demais no lugar. Sabe quando você chega em um lugar e não é hora de chegar ainda, está muito cedo, você não sabe o que fazer. Recentemente a gente foi num casamento, eu cheguei meia hora antes, que eu errei a hora do convite, e eu olhei para a Vitória falou para a gente, e agora, o que a gente vai fazer? Cara, se você começa a tentar dar fruto, produzir algo que você não está pronto ainda, você vai se prejudicar. Então esteja enraizado no Senhor. Esteja enraizado no Senhor, porque se você permanecer em Cristo, você vai dar fruto, e fruto no tempo certo, fruto que permanece. A quarta e última lição que nós podemos aprender, tirando do texto, é que a árvore que está plantada à beira das águas, suas folhas não murcham. Quando a gente para ler um pouco sobre o que representa para a árvore as folhas, né? A gente vai perceber que as folhas, como se fosse o termômetro da árvore, ela é a reação acerca de tudo que acontece externamente da árvore, é o primeiro a sofrer. Então, por exemplo, se tem alteração de temperatura, de umidade, de luz solar, de vento, de qualidade do solo, a primeira coisa que vai acontecer vai espelhar nas folhas. E o texto diz que aquele que está plantado à beira das águas, as folhas não murcham. Jeremias 17, de 7 a 8, diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Bom, de maneira prática, para nós, aqueles que estão enraizados em Jesus, não se deixam afetar pelas condições externas que o cercam. Sabe por quê? O que eu mais estou cansado de ver por aí são pessoas azedas. E o pior de tudo é cristão azedo, velho. Sabe por quê? Sabe, você vai entender melhor o que é uma pessoa azeda. Uma pessoa azeda é aquela que muda de humor mais do que a previsão do tempo. Recentemente eu vi que a gente vai completar na verdade 9 anos juntos, desde que a gente começou a namorar. E aí a gente fez uma viagem, antes da viagem chegar, eu fiquei olhando todos os dias a previsão do tempo e toda hora mudava. Uma pessoa que é azeda é uma pessoa que o humor dela, as atitudes dela é controlado exatamente por tudo que acontece ao redor dela. Então, toda hora essa pessoa fica mudando, e o jeito que ela trata as pessoas varia de acordo com vários fatores. Onde ela está, se ela está com fome,
se o pai dela deu bom dia para ela, se ela teve um sonho legal, uma noite de sono legal. E, gente, para nós cristãos, todo dia é um dia bom. Sabe por quê? Por mais que as circunstâncias não sejam boas, é um dia bom, porque o Senhor morreu na cruz por nós, e Ele não está morto, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e vive. Esse é um motivo maior e suficiente para eu ter um bom dia, apesar daquilo que está acontecendo ao meu redor. E, gente, enquanto a mentalidade no mundo é que um dia só é bom quando tudo sai do nosso jeito, essa tem que ser a nossa mentalidade como cristãos. Sabe por quê? O humor daquele que está plantado à beira das águas não depende das circunstâncias, mas depende de Deus. E, portanto, como cristãos, eu vou te falar algo. Você não tem o direito de ficar dando patada nos outros, no seu pai, na sua mãe. Você não tem o direito de ficar dando patada nos seus irmãos, porque você está tendo um dia ruim, não. Você continua sendo cristão, você continua amando o Senhor, mesmo tendo um dia ruim. Você já viu na Bíblia Jesus chegando e falando assim: hoje eu estou de saco cheio desses discípulos aí. Eu falei para organizar lá o tesouro do templo e está sumindo as moedinhas. O outro eu chamo para orar e está dormindo. Eu não aguento mais esses caras, não. Você já viu Jesus fazendo isso? Você e eu, nós não temos direito, se nós estamos enraizados no Senhor, nós não temos o direito de ter, tudo bem, a gente pode ter oscilação de humor, mas isso não pode afetar as nossas folhas. Isso não pode nos afetar, gente. Hebreus 12:15. A amargura pode perturbar e contaminar muitos, por isso é preciso vigiar para que ele não crie raízes. Colossenses 3:15, a paz de Cristo deve governar nossos corações e as pessoas devem ser agradecidas. Cara, Jesus te chamou para ser melhor do que isso. Você falou que você quer mais do Senhor. E o Senhor tem falado para você hoje que Ele quer que você se estabilize nele, que suas emoções sejam pautadas nele, que suas atitudes sejam pautadas nele, em quem ele é. Semana passada, a gente estava em semana de Black Friday lá no serviço, e assim, era uma doideira, uma loucura, e durante essa semana, eu junto com os meus colegas, eu tinha como meta negociar com os vendedores lá para subir algumas ofertas para o pessoal na Black. Acontece que a gente negociava tal, e tinha uma pessoa responsável por subir isso na plataforma. E aí essa pessoa foi, e ela ela errou, fez um negócio que deu prejuízo, não só para os meus vendedores, mas de muitos outros. E o negócio foi feio. E acontece que quando quando os meus colegas, e também eu, no caso, a gente ficou desapontado. Só que o que acontece? As atitudes que eles tomaram acerca dessa pessoa, gente, foi desrespeitoso. Todo mundo chegou falando: pelo amor de Deus, por que você fez isso, cara? Se você não estava aguentando, então pede para sair e tal, não sei o que lá. Começaram a pesar nela, pesar. E aí muita gente pegou e jogou a toalha e falou assim: você me prejudicou a minha entrega, então eu não vou mais entregar, eu desisto dessa campanha, vamos assim dizer. E eu gente, cristão, ele não é bobo, ele tem que cobrar o que é certo. Eu falei: realmente, você errou, tal, você tem que consertar. Só que foi isso que eu falei com ela. E passou o tempo, eu falei: meu vendedor não pode ficar prejudicado com isso, tal, não sei o que lá. E aí passou o tempo. Na semana seguinte, na verdade ontem, ela me chegou e falou assim: Gabs, eu posso te ligar? Eu falei: pode. Ela me ligou, falou: eu estava pensando sobre o seu caso e tudo mais, e eu tenho uma proposta para fazer. Se você aprovar, a gente segue, eu falo com o seu vendedor e a gente segue isso para ele. Que era uma proposta muito melhor, que não só ia ressarcir ele, mas ia dar ainda mais. E aí quando ela falou aquilo, eu falei: não, beleza, muito bom, pode fazer. E eu agradeci ela, e ela me interrompeu e falou assim: não, eu que te agradeço, porque você foi a melhor pessoa que reagiu com
conforme o que aconteceu. Você em nenhum momento me desrespeitou, em nenhum momento me distratou, você só falou que tinha que resolver e ficou cobrando, normal. E aí, na hora que ela estava falando isso, gente, sabe o que passou pela minha cabeça? Passou pela minha cabeça que meu Instagram tá lá. Na bio do meu Instagram tá lá, @agalera-da-quadra. Tá lá, apaixonado por Jesus. Tá lá os posts que eu falo sobre o meu amor por Jesus e como eu amo buscar Ele. E eu fiquei pensando, cara, e se eu tivesse xingado essa menina? E se eu tivesse falado pra ela, meu Deus, por que você fez isso? Sou incompetente, não sei o que lá. E ela chega e ela vai e olha lá no meu Instagram. Que exemplo. E se ela chegasse e visse lá? É por isso que nós não devemos reagir, ser reativos de acordo com o ambiente, com aquilo que acontece externamente. O Senhor nos tem chamado para sermos melhores do que isso. O Onésio nos trouxe o exemplo também na reunião de quinta, que ele estava ligando, ele ligou para reclamar tal da internet, e aí ele falando tal, e falou educadamente, falou, estou muito desapontado tal, e aí terminou a ligação, ele falou, não, mas obrigado tal, e aí o cara falou assim, tá bom pastor, a gente se vê no domingo, e ele nem sabia quem era, velho. Cara, o Senhor não nos chamou para a gente ser fariseus, o Senhor não nos chamou, aqui eu estou falando sério, papo sério pra gente. Se a gente quer crescer, a gente está falando de maturidade, com maturidade vem responsabilidade. E se o Senhor não tem nos chamado para buscar e ser mais profundo deles, cara, eu não quero sair na rua com uma camiseta escrito Jesus e sair maltratando as pessoas. Eu não quero sair na rua ou para as pessoas pregando, evangelizando e chegando na minha casa, eu bato a porta do meu quarto. Isso não é estar enraizado em Jesus, cara. Isso é evangelho de fariseu. O Senhor tem nos chamado para algo mais profundo. Fica de pé comigo. Eu queria encerrar, mas antes, irmãos, a gente começou falando sobre a nossa vontade de conhecer mais o Senhor. Irmãos, o Senhor tem nos chamado para mais. Aquilo que o Lore trouxe aqui também, falando sobre a galera, sobre esse tempo novo, gente. O Senhor tem procurado aqueles que têm um coração totalmente para Ele. O Senhor tem procurado aqueles que têm buscado em espírito e em verdade. E será que Ele vai buscar e Ele vai encontrar em você um coração sincero, um coração verdadeiro? Quanto maior a nossa intimidade, maior a nossa busca por Deus, maior a nossa responsabilidade e maior o nosso risco. Sabe por quê? A gente está indo mais fundo, mais fundo e mais fundo. E você vai perceber que quanto mais dependente de Deus, mais você precisa ainda ser dependente de Deus. Porque, cara, se o Senhor Jesus fala para você entregar tudo, e você começa a entregar tudo, e se você larga a mão de Jesus, você não vai ter nada, porque você entregou tudo para Ele, e você não vai ter Ele, que é o principal. Então, cada vez mais que nós mergulharmos em depender do Senhor, maior é o nosso risco, e maior é a nossa responsabilidade de permanecermos ligados direto na fonte. O texto, o salmista conclui ele dizendo que a árvore que está plantada à beira das águas e esse homem que medita na lei de dia e de noite, tudo que ele faz prospera. Essa é a conclusão que o salmista chega ao olhar para esse homem. E a conclusão é de que tudo que a árvore plantada à beira das águas precisa crescer, ela tem acesso. Então, essa árvore, ela tem acesso ao conhecimento da palavra, que a gente falou no ponto 1, em conhecer a Cristo. Essa árvore, ela tem acesso à confiança e à fé em Deus, que nós falamos sobre, no ponto 2, sobre a soberania de Deus. Essa árvore tem acesso à obediência. Nós falamos também que nós damos fruto no tempo certo. E essa árvore tem acesso também à dependência do Senhor, porque ela não depende das circunstâncias externas. E por ter acesso a tudo isso, ela então prospera em tudo o que ela faz.
Bíblia não fala que a árvore ia em busca da prosperidade, ou esse homem, o rei, ia em busca da prosperidade, e então ele fazia essas coisas. Ele fala que ele fazia todas essas coisas, e então tudo que ele fazia prosperava. E note, aqui o texto não está falando de dinheiro, o texto não está falando de ter um bom emprego, o texto está falando de permanecer ligado na fonte. Sabe por quê? A nossa medida de sucesso não está em quanto de grana a gente tem no bolso. Se você é cristão, a sua medida de sucesso não está em quantas casas você tem. Se você é cristão, a sua medida de sucesso não está em quantos amigos você tem. A sua medida de sucesso é o quão amigo você é de Jesus. Quão amigo você é de Jesus. E da mesma forma que nós começamos orando para buscar mais do Senhor, querendo mais do Senhor, eu quero te convidar nesse tempo, gente. Eu quero te convidar nesse tempo a ser honesto, a mandar real para Jesus. Que sim, nós temos dificuldade, sim, a gente tem muita coisa para trabalhar, sim, a gente tem muita coisa para melhorar, mas tudo que a gente quer é ter um coração novo. Tudo que a gente quer é buscar esse conhecimento, é buscar se aprofundar, é buscar ser como essa árvore. E eu quero orar com vocês nesse momento. Cara, mais do que pedir para o Senhor um plano para o próximo ano, mais do que pedir para que o Senhor realize os seus sonhos, cara, que para o próximo ano, tudo que você peça para o Senhor seja conhecer Ele mais, seja buscar mais Ele profundamente. Senhor Jesus, cara, Jesus, a gente não tem o que dizer diante da Tua presença, Senhor. Jesus, o maior presente que um homem, uma mulher podem ter, Senhor, é andar do Teu lado, é poder chamar o Criador dos céus e da terra de amigo. E meu amigo, eu estou aqui, e eu creio que os meus irmãos estão aqui também, Jesus, para te fazer um pedido. Jesus, que nesse final de ano, no próximo ano, e até o final da nossa vida, até a eternidade, Senhor, nós venhamos te conhecer mais. Senhor, nós queremos te conhecer mais. Nós queremos mais do que ficar no nível raso, Senhor. Nós não queremos ficar na média, Senhor. Nós não queremos nos conformar, Senhor, com aquilo que a gente conhece acerca do Senhor. Nós não queremos apenas trabalhar para o Senhor. Nós não queremos apenas ser um povo que serve o Senhor. Nós queremos ser um povo que ama o Senhor. Nós queremos ser um povo que ama o Senhor. Pai, que o Senhor nos leve a um nível maior de profundidade, um nível maior, Senhor, que o Senhor nos acorde no meio das madrugadas, Senhor, para orar e para ler a Tua palavra. Senhor, que o Senhor nos traga responsabilidade, Senhor, que nós venhamos olhar os outros com os Teus olhos, Senhor. A profundidade está em ser como o Senhor, Pai. A profundidade é ser como Cristo, Senhor. Jesus, nós não oramos, Senhor. Nós não oramos, Senhor, para que nós venhamos ter um sucesso de acordo com o mundo. A gente pode até alcançar isso, mas isso não é nada, Senhor. Isso não é nada. Isso é como Paulo fala, isso é esterco diante daquilo que é o nosso verdadeiro objetivo, Senhor. Porque, como nas palavras de Josué, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa, nós iremos servir o Senhor. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aí. Você mundo, você povo, você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas eu e a minha casa, nós iremos servir ao Senhor. Eu e a minha casa, nós vamos buscar mais do Senhor. Eu vou gastar a minha vida aos Teus pés. Isso é tudo que eu quero. Isso é tudo que eu quero, isso que eu vou fazer. Que se eu tiver que morrer nos últimos dias da minha vida, que sejam de joelhos na Tua presença. Se tiver que gastar toda a minha vida, os meus dias, os meus anos, aos Teus pés, que assim seja. Como o salmista fala em Salmos 24:7, uma coisa
eu peço ao Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa gastar a minha vida e viver todos os meus dias na tua casa, para que eu possa compreender mais o Senhor e meditar na tua lei. Aleluia, Senhor, aleluia. Nós clamamos o teu nome, Senhor, que neste momento você venha começar a orar no seu lugar, você venha começar a desejar essa fome, você venha começar a desejar essa sede, que no seu lugar você venha começar a adorar e buscar o Senhor, pedir mais dele, mais dele. Essa semana eu estava ouvindo acerca do avivamento da China, da igreja escondida. Oh, Senhor. E ali na China eles convidaram um pastor e eles para pregar, e esse pastor fala: quanto tempo eu tenho para pregar? E aquela igreja falou: você tem das 9 da manhã até meia-noite. Você tem das 9 da manhã até meia-noite, porque o povo tem fome, porque o povo tem sede. E o vídeo vai contar que ele pregou das 9 à meia-noite. E quando acabou o culto, os irmãos chegaram e falaram para ele: ei, pastor, amanhã você vai estar disponível? Amanhã você consegue pregar de novo das 9 até meia-noite? Porque nós temos fome, porque nós temos sede, porque nós queremos mais buscar do Senhor, porque nós queremos mais, que o nosso coração venha desejar mais, que nesse tempo você venha buscar mais do Senhor. Chega de infantilidade. O Senhor tem buscado, procurado aqueles que querem ser um compromisso, querem buscar a maturidade com o Senhor. Que nessa noite você comece a orar no seu lugar, a orar, a clamar no Senhor. A gente vai cantar essa canção, e que você venha derramar a sua vida com fome, com sede pela palavra do Senhor, em nome